Dilemas número 77. Não perca as contas, não percam as histórias, não percam os causos, não percam os dilemas, porque uma hora quando você escuta, você fala, rapaz, esse dilema é meu, é ou não é? É totalmente isso. Hoje, Hum, dilemas, encerrando um especial que a gente fez aqui de dilemas sobre relacionamentos. verdade. Tivemos um pouco de tudo. Tivemos um muito de tudo, eu diria, viu? E a gente fez esse especial de dilemas só sobre relacionamentos, porque a gente começa semana que vem o duo, a nossa jornada para casais, para pessoas que estão querendo olhar as searas dos relacionamentos, pessoas que estão em relacionamentos, pessoas que não estão em relacionamentos, trisais, casais homoafetivos, o que quer que seja o seu estado conjugal, é assim que fala? Conge. É É, assim que fala, cônjuge ou conge. não. É isso. Pois olhe, amanhã, às 23h59, sexta-feira, encerram as inscrições pro Duo. Então, se você ainda não se inscreveu, essa é a hora, porque a partir de 23h59 de amanhã, sexta-feira, o que é que a gente vai cantar? Besta é tu, se tu não se inscrever. É só isso que eu digo. Para quem quiser participar, vai lá em redeamparo.com.br/duo e a gente tem também um cupom de desconto que é dr@duo para que você venha junto com a gente nessa jornada que é muito, muito, muito especial. Os conteúdos dessa segunda temporada estão sensacionais e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a turma também tá sensacional, porque eu fiz o quê? O quê? Stalkeei. É isso. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. O que temos hoje, Peu? Temos dilema com pimenta. Bora? Gosto. Então vamos lá. Vê bem. Presta atenção aí, gente. Oi, pareja. Tudo massa? Tudo massa. Pareja é um elogio? Pareja? Pareja é casal. Ah, tá. E aí, é porque lá no Eu Recife não hablo fala espanhol. pareia. Eu não hablo É que lá no espanhol. Recife fala pareia. Bora, pareia! É, eu achei que Então, fosse isso. vem daí. Ah, olha aí. Quando você vai, sei lá, parar no lugar, o cara fala, pareia, tô aqui. Isso. Então, pareia vem daí, de pareja. Tá bom. Então, oi, pareja, conhecidos como casal, tudo massa, tudo massa. Amo demais os dilemas. Você não é a única, a gente também ama. Sinto que todos, em alguma medida, são meus também. Tá vendo É aquilo isso. que a gente falou? É É isso. isso. Veja bem. Como vocês disseram que estão recebendo causos de casal, me animei para falar do meu. E caso haja espaço para mais algum tópico ou ele ajude a botar mais lenha no episódio, podem pegar ele como exemplo. Veja bem que a pessoa já chega com lenha. E se não houver espaço para nada disso, tá massa também. Fica uma história para vocês colecionarem fofocas privadas. A gente faz isso mesmo. Adorei. Eu vou dar uma situada geral e depois entro no ponto. Tenho 29 anos, já fui casada, me separei e pouco tempo depois comecei a namorar. Depois de 4 meses de namoro, fomos morar juntos e hoje moro com meu namorado há 1 ano e 3 meses. Ou seja, cá estou casada de novo há 1 ano e 3 meses, no qual 1 ano foi de quê? Pandemia. Tinha tanto para dar errado que tá dando certo. Muito kkkkkkk. Até aí tudo mara. Vamos agora ao X da questão. Em meio à pandemia e convivência 100% do tempo, eis que descobri que meu namorado tinha, abre aspas, emprestado, fecha aspas, um valor de dinheiro bem alto para sua ex-namorada. Ela, além de ex dele, é dita por ele como grande amiga, embora eu nunca tenha curtido muito essa relação porque eu acho ela invasiva e tal. Mas beleza, entendo que eu tenho essa trava com ela e tento sempre não inflamar tudo que vem do lado dela e tentar entender que, embora eu não seja alguém que tenha amizade, amizade mesmo, com meus ex, as outras pessoas podem ter. Pois bem, e por que digo emprestado entre aspas? Porque ela é uma pessoa vastamente conhecida como desequilibrada financeiramente, do tipo que pede dinheiro e não devolve jamais. Então, calma, Luanda.
Então ele, que conhece bem a peça, sabia que não haveria volta daquela grana, o que para mim fica muito claro que foi um dinheiro dado e não emprestado. Aí entram meus dilemas sobre casamento, administração de finanças, transparência e confiança. Veja bem a lista. Até onde vai o direito do outro fazer o que quer, sem notificar seu parceiro com seu próprio dinheiro? E a partir de que ponto é necessário transparência no uso do seu dinheiro individual? Será que a gente tem que simplesmente confiar que a outra pessoa gerencia tudo da forma que julga melhor, sem que precisemos tomar conhecimento das escolhas do outro? Essa descoberta, em meio ao enclausuramento, rendeu uma conversa longa e boa sobre transparência versus confiança aqui em casa. E ainda me obrigou a contornar meus impulsos de raiva, estando no mesmo espaço físico que o outro compulsoriamente. Foi uma doideira. Deve ter dado aquela vontade de esganar, Rapaz. né? Aquela vontadezinha de esganar. E terminando de contextualizar, ela morou com ele na casa da mãe dele, mas eles não têm filhos e nem outros motivos para qualquer compromisso financeiro. Ela é concursada, não estava passando por nenhuma necessidade básica, pegou dinheiro para cobrir rombos de consumismos passados dela. Essa revelação aconteceu no começo da pandemia, mas até hoje reverbera negativamente dentro de mim, ou seja, faz 84 anos já. Queria muito ouvir mais pessoas sobre esse tópico. Agradeço a escuta do meu caos e espero que sintam um abraço de quem compartilha a história. Abraços de mais essa Valentina. Valentina, obrigado. Abraço recebido, abraço devolvido. A gente se banha no álcool gel e se abraça. Eu queria começar com a suposta pergunta do ouvinte. Ah, rapaz. Caboge, não sou eu não, viu? É ela lhe dando trabalho aí. Solta a vinheta, Caboge. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Diga lá, Luanda, tô até com medo. Esse empréstimo de dinheiro não dito configura traição? Puta, assim? É, Na lata. na lata. Esse empréstimo de dinheiro não acho que configura traição. Não? Não, acho que traição é uma coisa que diz respeito ali à relação aos dois, mas transformar acho que o dinheiro é um pacto de casal que é construído com tempo, muita confiança e muita transparência, como ela trouxe. E de repente eu fico pensando assim, ele emprestou no começo da pandemia, ou seja, quando eles dois também estavam começando a relação, né? Eu não sei há quanto tempo eles tinham acabado. Ela falou dos consumismos dela, mas eram consumismos dela ou consumismo deles dois juntos, sabe? Entende? Onde eu quero chegar. Você acha que configura traição? Eu confesso que quando eu ouvi, eu fiquei com esse rancinho. Foi mesmo. Eu fiquei com esse rancinho, assim. Entendo demais essa Valentina, porque é quase... Não é uma traição, né? Ele não se envolveu com ela, ele não estava com ela, ele não transou com ela, qualquer coisa nesse sentido, mas ele fez um movimento na direção dessa outra mulher, não dito. Ou seja, teoricamente não fazia parte do pacto ali do casal. Mas sabemos, né? Mas fazia pacto do casal que o dinheiro fosse nosso, ou seja, o dinheiro dos dois, desde que eles começaram há 1 ano e 3 meses, né? Eles conversaram sobre o dinheiro que cada um ganha, se incorpora e vira nosso dinheiro, porque pelo e-mail dela isso não tá claro. Não parece que é isso. Parece Não que é o parece dinheiro do parece que é cara, o né? dinheiro do cara. Se é o dinheiro do cara, eu acho que não configura traição. E acho que esse dilema ele é maravilhoso porque ele toca no assunto que é um assunto que é muito difícil de dialogar para muita gente, que é justamente essa coisa das finanças do casal, o dinheiro do casal, o que é nosso, o que é meu, o que é seu, o que eu vou usar do que eu ganho para realizar um sonho meu e tal. E no caso deles especialmente que não tem filhos nem filhas, pensa num casal jovem que não tem filhas e filhos, que cada um ganha seu dinheiro. Gente, eu ia estar rindo.
cá. Meu Deus, eu vislumbrei essa possibilidade Pois agora. é, mas pensa que esse cenário é um cenário onde, talvez pelo pouco tempo de relação deles e por não terem um compromisso em comum, eles não têm um compromisso em comum. Ainda, né? De É, fato, é. porque se você disser que a relação deles, nesse caso, é um compromisso comum, sim, a relação. O amor, a dedicação ali um ao outro, o respeito, né? Tudo que se nutre. Mas, cara, jovem, você ganhando dinheiro numa situação dessa pandêmica e tal, eu não sei como lidaria com isso, não. O primeiro pensamento que me passa, na verdade, vem do tempo, que é assim, eles estavam no começo do namoro. Ele tem emprestado essa grana para ex, emprestado, entre aspas, como a Valentina trouxe, pode ter sido um dinheiro dado mesmo. Mas e qual é a história pregressa desse outro casal, sabe? Ai, é. Eu ainda tô apegada ao ranço. Vou tentar me Eu tô livrar vendo um no seu pouco. olhinho. Vou tentar me livrar um pouco. Porque eu não acho que a questão. Ela vai além do dinheiro, assim. Acho que ela fala. Pra mim, me toca o gesto, assim, né? O gesto desse cara de ainda estar se colocando à disposição dessa figura, que é uma figura reconhecidamente com problemas de grana, de juntar, guardar, pagar as próprias contas, sei lá o que que é. E ele faz esse movimento, que é um movimento de cuidado, na verdade. Porque se ele reconhece que ela é essa pessoa que, né, não honra os compromissos dela financeiros, e ela se sente à vontade para pedir essa grana para ele, e ele dá, ele tá cuidando dela de alguma forma. Mas então você acha que a dor é pelo fato de sentir que ele cuidou da ex? Eu acho que sim. Mais do que o dinheiro em si? Eu acho que o dinheiro tá aí como uma nuvem de cortina de fumaça. Então tá bom, eu vou devolver. Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte aqui. Caboge, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta. Se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Mas aí eu te pergunto uma coisa sobre as relações que vão, que vêm, que a gente atravessa, que a gente nutre, que a gente cria uma história, né? De novo, lembrando que esse Enzo da Valentina que escreveu e-mail não tem filhos com essa ex dele, né? Na relação deles atual, eles também não têm filhos e tal, 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 tal. A gente cuidar de pessoas com quem a gente nutriu uma história, um amor, uma relação, se for numa situação em que a outra pessoa esteja enfrentando um perrengue, porque a gente agora está falando do cuidar, não estou falando mais do dinheiro, do cuidar. A gente não deveria elaborar melhor isso e superar isso como uma dor, não, assim, sabe? Deveria. A cara dela tá muito engraçada, minha gente. A cara dela tá muito engraçada, vocês precisavam ver. Deveria, assim, num processo racional das coisas, das pessoas, do altruísmo, claro que sim. Mas é o tipo da coisa que você precisa ir lapidando dentro de você. Eu falo aqui como uma boa escorpiana, entendeu? Que não é simples você lidar com um negócio desse. Não é, a manutenção desse cuidado. Acho sim. Não, agora falando sério, num processo trazendo para a razão, é natural, né? Eu me envolvi com aquela pessoa, eu gostei daquela pessoa, eu amei aquela pessoa, hoje a gente não tá mais junto, eu posso seguir olhando para ela olhando para mim nesse lugar do respeito, da amizade, do cuidado, sem que o amor esteja ali contido, o amor da carne. Acho que isso é possível? Sim, acho bonito quem consegue, mas eu acho que isso para os casais é um processo. Não é um botão que a gente aperta, ah, beleza, então aqui sim, né? Aqui tá tudo bem, então você faz parte da minha relação. Eu acho que é uma coisa que a gente vai maturando, eu acho que faz parte de um processo de amadurecimento individual e do casal. Eles são um casal que estão juntos há 1 ano e 3 meses. Tem muitas delicadezas aí. Vamos falar sobre dinheiros aqui, que a gente tem uma história boa para contar para vocês, né? Que a gente, rapaz, já tá rindo porque ela já sabe qual é a história. A gente teve um determinado momento, né? Quando as coisas, inclusive, começaram a mudar na dinâmica da gente de casal e de casa, né? Você não vai contar a história toda, não? A história toda? É?
Como é a história A toda? história completa. Onde começa? Vai lá, não, eu ia Começa contar. antes da gente se casar, antes da gente namorar. Ah, não. É óbvio que eu vou contar isso, mas eu queria deixar isso a cerejinha do bolo. Tá bom, tá bom. Mas a história é a seguinte. A gente já tinha filho, né? João. A gente tinha João somente e tal. E aí foi no momento de... Mais um momento de transição de carreira minha, assim. Foram poucos não, foram muitos. E a tradução para esse momento é perrengue master. A gente tava num perrengue da porra. Mas muito. Muito mesmo. E aí, apesar dos boletos estarem pagos, quando a gente olhou um belo dia o saldo das contas, a gente Disse fudeu. fudeu. A gente não conseguiu nem rir de nervoso. A gente disse fudeu, fudeu, fudeu. Não tinha grana. Não tinha grana. Mesmo. E aí tem uma cena da gente que é eu e Lua. Eu tô com um pouquinho de vergonha de contar isso, mas eu tô achando graça. Pô, eu tô com vergonha por causa do João, né? Eu e Lua, a gente senta no chão, rapaz, com um porquinho de moeda que a gente botava pra João. Pouquinho de barro, gente. Sabe porquinho de barro? Porquinho tava pesado, não tava? Tava. Pois bem, a gente estatalou esse porquinho no chão, não foi? Foi. Quanto tinha? 135. R$ 135. Foi o que segurou a onda da gente ali. Uns dias. Amor, Tamo essa junto, história é muito porra. Essa história é maravilhosa. muito boa, amor. olha a gente aqui. Merda, é isso. No mesmo perrengue. Veja. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. E aí, essa história rende muitas gargalhadas, porque agora vem a cereja do bolo. Porque, Lua, tem uma história maravilhosa quando a gente se reencontra em 2006. Carnaval, a gente se reencontra. Ela já baixou a cabeça aqui. Carnaval 2006 a gente reencontra, eu voltando pro Recife, a gente se reencontra no meio do carnaval e ela já, né? Por que você voltou pra cidade? Minha vida tava tão em paz. Tô namorando. Ela namorava há anos com um cara. E aí eu disse, não, voltei, porque inclusive voltei pensando muito em você, pensando na gente. Ela, de jeito Vê a nenhum. história. De jeito nenhum, minha vida tá muito boa, obrigado. Isso era fevereiro. Dia 5 de junho a gente casou. Foi 5 de julho, amor, que é o Julho. dia do meu aniversário. Isso. Ela é muito boa de data. A data que a gente casou, viu, gente? Depois me questionam as Amor, coisas. Veja. Na minha defesa, eu vou Não, dizer não, que eu não, não não, sei não. a data dos aniversários, nem ano de nascimento dos meus filhos. Claro, Então, é normal, tá tudo bem. amor. Não saber a data do casamento é normal. E aí, resultado. Em fevereiro a gente se reencontrou, mas ela estava ainda nesse namoro e tal. E foi isso. A gente se reencontrou no meio da confusão. E eu falava pra ela, me dá seu telefone. Ela, não, me dá seu telefone. Ela, de jeito nenhum, minha vida tá em paz. Por favor, me dá seu telefone. Vamos falar depois com calma. Ela, não vou dar. 91 11 10 8. Aí anotei o telefone dela ali na hora. E a gente não conseguia se falar direito, né? Porque ela tava no meio do namoro e tal. Então era complicado pra cacete. A gente ficou ali mantendo distância. Até que no final de abril a gente... Eu terminei o namoro. Ela terminou o namoro e aí a gente se falou por telefone. E aí no dia 1º de maio a gente sentou pra almoçar. E nesse almoço a gente resolveu construir essa história que vocês conhecem até aqui, né? Pois bem, casamos no dia 5 de julho, logo depois e tal. Mas a história é a seguinte. Quando a gente começa a namorar, logo depois ali do 1º de maio, a gente foi para um show do Rapa, no Clube Português do Recife. Rapaz, era gente. O Rapa ali bombando, né, amor? Bom demais. Aí a gente, moral demais no Recife, a gente chegou direto para um camarote. Já tinha muito conhecimento no Recife, como se diz por lá. A gente foi direto. Quando a gente chegou no camarote, sabe quem estava no camarote vizinho? A ex-cunhada dela, a irmã do ex-namorado dela. Ela olhou pra mim pálida e disse, puta merda, não acredito, bicho, a irmã do ex tá ali e tal. Aí, puta que pariu, ficou toda noiada. E aí tomou uma decisão que foi contar pra ele, né? Contar pra ele que ela tava namorando e tal, pra ele não saber disso por outras pessoas. E ela aproveitou essa viagem pra ir lá na casa dele, onde ela já tinha, obviamente, levado as escovas de dentes e tinha já uma aba do guarda-roupa. Foi casada antes de mim, não diz isso pra ninguém, mas enfim. Não E fui a- casada. E aí
foi lá pegar as escovas, as roupas, não sei o que, e aí aproveitou para contar essa história. E aí ele, num rompante de raiva, prestem bem atenção, dilemas, queridas e queridos, ele, num rompante de raiva, mandou a seguinte frase para ela: eu sei porque você tá com ele, porque ele é um cara rico. Gente, Ai, meu Deus. Mal sabia que a gente ia estar quebrando porquinho um pouquinho de ano depois. quando a gente quebrou esse porquinho, a gente, né, foi um momento muito tenso, e a gente lembrou dessa história, foi essa história que fez a gente rir. E a gente volta a essa história sempre, porque é muito importante para um casal aprender a lidar com dinheiro. Muito. Muito importante para um casal aprender a lidar com dinheiro. É muito bonito ver um casal que floresce financeiramente, assim, que consegue ir construindo as coisas, assim. Nem eu nem Peu, a gente vem de um lugar de... A gente não recebeu herança até aqui, acho que também não vamos receber. Eu tô esperando uns livros só, bem bons, mas fora isso. E eu acho que esse assunto é um assunto que ele é muito melindroso ainda, assim, a gente não fala. Por exemplo, nesse e-mail dessa Valentina, ela diz, né, uma grande quantia. Velho, o que que é uma grande quantia? Quanto foi que ele emprestou pra ela? 10 mil? 100 50 mil? mil? 100 mil? O que que é uma grande É, quantia, né? A gente não sabe. É. Não acho, mais uma vez, eu volto a esse e-mail, eu não acho que a questão dela é dinheiro. Eu acho que a Não, questão eu achei- dela é ciúme. Eu achei ótimo você ter trazido isso, porque de verdade, eu acho que tem várias coisas que explicam a maneira como eu tô encarando essa questão. A primeira delas é o meu desapego total com o dinheiro, que eu sempre Sim. tive. Isso faz parte da minha história. Eu sou completamente desapegado com o dinheiro. Isso não significa que eu seja desorganizado. Já fui, não sou mais. Mesmo. E também quando eu fui, também não fui desorganizado assim, não. Porque eu acho que tem uns limites também. Mas o que eu queria falar é o seguinte, é que eu achei ótimo você ter trazido a perspectiva do cuidado, porque eu não consigo sentir a dor através do gesto do empréstimo, entende o que eu quero dizer? Ou de dar esse dinheiro. Sabendo que é um casal jovem que não tem Não tem nada comprometido, Não né, com esse tem. gesto dele, né? Ele não compromete nada, né? Não. Mas então tá tudo bem, porque no final eu acho que as perguntas dela são muito boas. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro dentro de uma relação ou não? Você, quando você vai movimentar uma grana pra comprar coisas ou pra guardar, você precisa comunicar pro outro? Amor, o que eu recomendo é que essa conversa seja uma conversa sem palavra escondida. Corriqueira, né? É que seja uma conversa que possa acontecer com muita transparência mesmo. É assim, vamos combinar uma coisa aqui. Você ganha X, eu ganho Y por mês. No caso de pessoas que sabem quanto ganham no final do mês, que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas de pessoas que ganham. Eu acho que tem que ter conversa dizendo, você ganha X, eu ganho Y. Como a gente vai agir diante disso? Tem várias opções. Já vi, assim, várias recomendações distintas. Eu não sou especialista no assunto, mas já vi coisas do tipo: olha, um casal que, numa situação como essa, o bom é saber que precisa pegar uma parte desse dinheiro para que seja nosso, no sentido de pagar as contas da casa, as despesas com o cotidiano, essa coisa toda, e aí conservem os seus dinheiros individuais e aí com eles façam o que quiser. Aí tem alguém que pode fazer a escolha de investir, poupar, tem alguém que pode fazer a escolha de viver a vida. Esse é um caminho. Já vi outras recomendações que são assim, não, põe tudo na mesa, esse dinheiro é todo nosso, mas a partir desse entendimento que é nosso, de nós dois, e estamos construindo coisas, vamos guardar dinheiro e vamos ter dinheiro para os nossos sonhos, vamos ter dinheiro para pagar as nossas contas, e aí depois disso é que se pensa nessa coisa, o que é o meu dinheiro individual, que eu faço coisas que são só minhas e tal. E já ouvi outras recomendações fora essa. Eu não acho que tem um certo ou errado, não. Mesmo, sabe? O que eu recomendo fortemente é essa conversa seja uma conversa sem uma carga, essa coisa do esconderijo, assim, sabe? Assim, é só dinheiro. É só dinheiro. Sentem para conversar e falem sobre isso. A Valentina, ao trazer essa dor, e aí ela traz o dinheiro como esse mecanismo da dor,
Eu acho que independente do ciúme que ela deve ter sentido, ela precisa ter uma conversa com ele com o Enzo, porque eles são um casal. Exato. Ponto. Essa é uma questão, digamos assim. Então, primeira coisa é, senta aqui, olha, deixa eu te falar, esse assunto ainda me atravessa, mas talvez um ano depois, né, vale a pena a gente resolver, né? E se ela sentiu ciúme, manifestar pra ele que a dor que ela sentiu foi do ciúme, que talvez não tenha sido pela grana. Se ela sentiu a dor pela grana, combinar um pacto do que é a grana dos dois, como prestar aquilo que ela trouxe, assim, você faz o que quiser com o seu dinheiro sem prestar conta pro outro. Qual a escolha que este casal vai fazer, que essa Valentina vai fazer com esse Enzo? Esse é um caminho, sabe, amor, que eu vejo em tudo isso. Eu tento sempre, é um exercício, na verdade, eu acho que é um exercício que a gente faz quando a gente recebe um dilema, de se colocar no papel, que é o que a gente faz normalmente, é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas eu acho que tem outra coisa que é a gente para pensar na nossa vida. E eu fiquei pensando nisso agora. Eu fiquei pensando, pô, o meu dinheiro de lua de uns anos pra cá, mais ou menos 15 anos, foi quando a gente casou, ele sempre foi nosso. Mesmo. Sempre foi nosso. Sempre foi nosso. Sempre foi nosso. Sempre. Nunca teve um negócio assim, me empresta uma grana ou vou. Nunca. Sempre foi nosso dinheiro. E a gente sempre conversou onde ia colocar o dinheiro quando os sonhos eram individuais. Sempre foi assim. Então, no meu lado, era assim, puta, eu quero ou preciso comprar uma câmera. Essa câmera custa caro pra caralho. É isso aqui. Amor, vou precisar pegar essa grana aqui pra fazer isso. Tudo bem pra você? Tudo bem. Do seu lado, a mesma coisa. Amor, tem um curso que não sei o que lá e tal. Mesma coisa, mesma coisa. Eu acho que se a gente 15 anos de casados, com essa relação ótima que a gente tem com o dinheiro, porque eu acho que a gente tem uma relação ótima com o dinheiro. Eu acho que se eu ficasse parando para pensar em como você movimenta seu dinheiro, se você empresta para alguém ou se você dá para alguém, eu ficar fiscalizando isso, eu acho que eu acho o contrário, assim, ao invés de achar que isso é uma traição sua ou alguma coisa assim, eu ia achar que seria muito ofensivo, sabe como é? Porque a gente tem uma abertura para falar. A gente não precisa fazer essas coisas escondidas. Então, ficar pensando nisso é assim, desculpa, tem tanta coisa pra gente cuidar, sabe como é? Mas, Pio, e quando essa questão ela não tem uma maturidade, assim, ela tem um descontrole, ou uma pessoa tem uma compulsão, e o dinheiro, quando vê, acabou, foi embora, porque você não parou para cuidar daquele dinheiro, né? Essa é uma questão que, às vezes eu penso que você, quando você diz assim, vamos botar o dinheiro em cima da mesa, né, ver o que é da casa, ver o que não é, o que é de cada um. Quando você bota o dinheiro em cima da mesa, dependendo do seu histórico e da sua relação com o dinheiro, você já bota com cuidado, assim, ninguém mexe no que é meu, né? Então, eu acho que também é um processo de amadurecimento de como você lida com aquele dinheiro. É uma outra coisa, como casal, a gente entender o que a gente sonha junto. E o que é sonho individual. Porque o dinheiro serve a essas coisas também. Super serve. Né? Então, eu acho que é importante pensar para que a gente quer ter um dinheiro junto, em comum? O que a gente planeja junto, em comum? A gente planeja comprar alguma coisa, uma casa, um carro, um apartamento? O que a gente planeja junto para esse dinheiro? Não, é um dinheiro para as crianças, vamos juntar para as crianças. Eu acho que esse tipo de coisa, e às vezes não se angustiar, né? Porque acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, realmente, financeiramente, para o país, economicamente, de entender que às vezes não vai dar para juntar dinheiro para tudo. E aliviar isso, assim, para que isso não seja uma pressão no outro e nem na outra. Sabe? Assim, o que esse dinheiro hoje dá? Vamos olhar para isso, assim. Não vamos ficar o tempo todo pensando no que tá faltando também, sabe? Não, eu concordo 100%. Eu tava indo no ponto que era o ponto de controlar o que o outro faz. Sim, é. Controlar o que o outro faz. É isso assim, imagina se toda vez que você tiver que, sei lá, emprestar dinheiro para uma amiga, dar dinheiro para uma parente que tá precisando, tá apertado, você tiver que prestar contas no sentido de prestar contas, eu acho que tem alguma coisa aí muito esquisita.
Não, até compras, né? Assim, eu sei de mulheres que escondem sacolas de maridos. Eu acho isso um negócio tão. Pra mim não faz O o que é que tu lê, menor hein? Tu lê sentido. comentário do UOL, é? Como é que tu sabe dessas Ai, histórias? amor, tá por fora. Eu tô mesmo, eu tô mesmo, eu sou muito seletivo no que eu leio. Puta merda, história de mulher que esconde bolsa de Mas, ó, compra do marido. assim, ó. Mas é muita. Ah, sei lá, mas desculpa, eu já vou pro lado da patologia disso. Veja, vamos estabelecer uma coisa aqui, que eu acho que é importante. Talvez um pensamento para essa Valentina pegar, já que ela tá aí preocupadinha ainda, angustiadinha ainda com essa história toda, seja o seguinte: o dinheiro precisa ser trazido nos diálogos de casal com a mesma importância que o sexo, os tais sonhos individuais, o trabalho, filhos ou não filhos, Os prazeres, os hobbies, tudo. tudo. Dinheiro compõe a relação. É isso. Eu acho que esse ponto a gente precisa entregar hoje para Valentina como uma forma de talvez aliviar, desangustiar esse peito dela, porque isso só vai acontecer se eles tiverem uma conversa muito aberta sobre esse assunto. Como eu sugiro que eles tenham sobre todos os outros. Como sugerimos a todos os casais. Conversem abertamente sobre as coisas. Entendendo que conversas sobre dinheiro, elas nem sempre são simples, porque elas estão emaranhadas em outras histórias e como a gente cresceu com olhando para esse dinheiro, né? De onde cada um veio, né? Uhum. Uns vieram da escassez, outros da abundância, uns vêm juntando, Gastando. outros vêm vivendo e se libertam dessa escravidão que é o juntar dinheiro, Sim. né? Porque isso também é escravidão. Juntar dinheiro. E aí eu faço aquelas perguntinhas assim que são cronológicas, só servem para o agora, né? Como é esse lance de juntar dinheiro num momento feito esse, assim? Vírus, Covid, pandemia. São mais de 250 mil mortos no país, a vida está assim se esvaindo. Como a gente lida com dinheiro diante da percepção de que a gente não controla a vida da gente? De que a gente não controla o tempo que a gente está aqui? Guardar esse dinheiro para o futuro é para quê? Esse futuro vem? Esse dinheiro dentro do banco te faz feliz? Te faz feliz por quê? Porque te dá status? Segurança. Te dá segurança? Tá. Se você morrer, a segurança não precisa mais. O status se foi. Então, para que serve? Vamos pensar para que serve o dinheiro na relação. Pensar em para que serve o dinheiro pode ser libertador, amor. Não, eu acho também. Eu acho que é um processo de entendimento do seu tamanho também, né? No mundo, assim. Quanto que eu tô tirando para guardar versus quanto que eu tô usando para viver. Eu acho que essa equação é uma equação que às vezes ela fica, ela pende mais para um lado, ela pende mais para o outro. É uma equação difícil da gente encontrar um equilíbrio, porque hoje eu acho que ela precisa de um equilíbrio, Super. né? Eu Super. acho que ela precisa de um equilíbrio, porque a gente realmente não sabe do dia de amanhã, não sabe que se esse futuro virá, mas se ele vier, que ele nos encontre bem, que ele nos encontre podendo viver essa vida ainda, né? É. Então, essa questão é uma questão delicada e que cada um dentro de uma relação precisa conseguir pensar e falar sobre isso de um jeito mais fluido, porque eu acho que a gente É. não fala. Primeiro, acho que a gente não pensa sobre isso. E quando a gente pensa, a gente vai encontrar uma coisa que é o medo. Não, você pensa na crise. A É, sensação que eu tenho é que casais pensam em dinheiro na crise. E isso já é um problema. é. Então, pensar em que papel o dinheiro tem nessa relação, né? E como vocês cuidam desse dinheiro, como vocês gastam esse dinheiro, como vocês curtem esse dinheiro. E eu acho que tem o terceiro ponto, que é quando ela diz assim, a gente tem que saber um do outro, do gasto do outro, assim. Eu fico pensando, né, que necessidade de controle é esse que ela tá querendo. Por isso que eu acho que não é sobre dinheiro de maneira nenhuma, assim. É sobre controle, é sobre
o ciúme, assim, é sobre o medo desse empréstimo significar outras tantas coisas, sabe? Porque no fundo, eu não acho que ela presta contas das calcinhas que ela compra, né? E a gente não precisa ter esse tipo de relação onde tá. Bom, será? Acho que existe, né? Tudo existe. Não, você tem uma frase que eu adoro, que é não existe ficção. Porque eu pensei agora, será, gente, que a pessoa bota na planilha calcinha que compra pra dividir com o marido? Deve ter isso, né? Tem. Certamente tem. Deve ter, deve ter. Certamente tem. Acho um pouco esquisito, mas deve ter. E lhe digo mais, tem até aplicativo para isso. Casais que tem lá o aplicativo e sabe todas as compras, registram ali na hora, porque já entra planilhado. Não, mas se a pessoa comprar na Renner, vem assim, Renner. Não vem calcinha, né? Mas o que é que você compra na Renner? Então, veja. é, eu vou com você nesse pensamento. Esse pensamento de que a questão trazida pela Valentina não é exatamente pelo contorno e contexto todo que ela trouxe, que é uma ex descontrolada financeiramente, um montante grande. Cara, a gente é muito bom pra arrumar desculpa, né? Pra não olhar pro que a gente tá sentindo, né? Porque veja, que e-mail bem escrito, que narrativa perfeita. No fundo, não é nada sobre isso. Valentina foi pra tu, foi pra mim não. Foi, Valentina. Porque eu vou com você nesse pensamento de acreditar que o que essa Valentina dividiu com a gente e que ela tá precisando de um colo nosso é menos sobre o dinheiro, A o partilha, empréstimo, né? a partilha, e é mais por ser agora também coisas que eu tenho visto me preparando para essa segunda turma do duo, é também das inseguranças que são causadas em relações que, aí, tome nota, por favor. Relações que terminaram há pouco tempo e as pessoas rapidamente engataram outra relação. Anotem aí esse primeiro ponto. Segundo ponto. Relações que começaram pouco tempo antes da pandemia e que se apressaram em se constituir casal formalmente, morando no mesmo teto, por conta da pandemia. Amor, fosse muito sabido agora. Não, eu tô estudando essa porra, vem du aí, tá? Eu li um artigo ontem fabuloso de um cara e ele e tem um ponto exatamente que ele responde algumas questões que as pessoas trazem, sabe? Não era um artigo, mas era um texto. Era um artigo, porque era tão profundo que era um artigo. E ele é muito engraçado que ele pontua com perguntas que pessoas fizeram para ele no Instagram. Sabe quando você abre caixinha? Uhum. E ele pegou exemplos dessas caixinhas. E tem umas respostas dele que é para deixar você com a pulga atrás da orelha mesmo. Eu vou dar um exemplo que é sobre isso. Uma pessoa pergunta assim, ele é psicólogo, né? Uma pessoa pergunta assim para ele: acabei de sair de uma relação que teve uma história de muito amor e tal, mas que ruiu. Existe um tempo para que eu comece uma outra relação, não sei o que lá e tal. Ele diz assim: para você tá bem pelo menos 2 anos. Ele manda as respostas assim, na lata. Só que depois ele contextualiza. Sim. E ele contextualiza amor em lugares que são assim. Como seu corpo reage a outras pessoas, como o seu cérebro identifica um carinho que você recebe de outra pessoa e rapidamente você promove amor. Quando você está insegura porque uma relação sua acabou de ruir e aí essa outra pessoa parece que supre as lacunas da relação anterior. Quando uma outra pessoa entra na sua vida e ela também rompeu com a relação há pouco tempo e parece para você que a sombra daquela ex ainda está na cola desse personagem que entrou na sua vida. Ou seja, a pandemia, gente, fudeu um pouco, né, geral. Foi. Era bom ter vacinas, muitas, assim. Vacina para o Covid. Vacina pro bolsonarismo. Vacina pro ciúme. Vacina pro gasto de dinheiro excessivo. A gente devia... Ou então pode ser remedinho Ayurveda também, se não for vacina, mas que curasse tudo isso. O que a gente tá precisando é construir caminhos diferentes dos caminhos que contaram pra gente. O que eu sinto é que nas relações a gente tá precisando romper e reconstruir conceitos. Dinheiro é um dos assuntos. É verdade.
E eu adorei que essa Valentina trouxe isso. E gosto de pensar que a gente vai encerrar essa sequência desse mês falando sobre as relações com essa questão do dinheiro, porque ela, na verdade, desencadeia também outros processos que acontecem nas relações. Numa conversa dura sobre dinheiro, aparecem inseguranças, medos, ciúme, tudo isso que apareceu aqui hoje. Então, eu fiquei feliz assim, da gente ter recebido esse e-mail dessa Valentina. Valentina, sugiro conversas, sugiro diálogos e sugiro a construção de possibilidades de reconstrução do que é esse conceito de relação aí dentro de você. E espero que seu Enzo também esteja muito disposto a isso, a fazer um processo como esse. O ideal era que vocês ouvissem juntos, né, esse episódio. Chama ele, divide o fone, né, dá um play ali enquanto lavam a louça. Aproveitem. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte também. Agora vem uma ideia. Diga aí. Valentina, você pode também fazer assim. Você pode entrar lá em redeamparo.com.br/amp e apoiar o Dilemas, o Para Dar Nome às Coisas e os podcasts independentes que a Rede Amparo apoia. Vozes de Amparo e outros que vêm aí. Sem avisar ele. Aí o que é que você faz? Você senta na mesa de jantar e fala: amor, você não sabe, Enzo. Hoje eu fiz um apoio aqui, ó, botei no cartão, um apoio recorrente aqui, ó, para esse podcast, para esses podcasts aqui que são ótimos. Inclusive, vamos escutar esse último episódio deles para ver o que é. Achei ótimo. E dar play. Foi bem marqueteiro, mas foi bom. Minha gente, nasci para isso. O mundo foi que não reconheceu meu talento nisso, mas eu tô aqui para isso. Gente, apoiem os nossos podcasts, venham participar do Duo com a gente, que começa semana que vem. Semana que vem tá bem suave. Tá bem suave, assim. semana que vem. Últimas 24 horas, as inscrições para o Duo são apenas até essa sexta-feira, 23h59. Meia-noite já não se inscreve mais. Vamos nessa. É isso, a gente espera vocês. Valentina, muito obrigado por esse dilema. A gente espera que ele tome um rumo aí de entendimento entre vocês. A gente espera que ele tome as devidas proporções. Bonito isso. É isso. Obrigado. Amor, você tá linda de novo hoje. Ontem obrigada. também você tava. E eu tenho certeza que amanhã você também estará. São seus olhos. A gente se encontra próxima semana aqui nesse mesmo canal de podcast. É isso. É isso? É isso. A gente se encontra aqui. Um beijo, até quinta. Beijo, gente. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.